Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonistas. Eu sou Madeleine Lasco, sou sua companhia de segunda a sexta-feira, às 5 horas da tarde, aqui no YouTube do Antagonista e no Antagonista Vídeos. Você também lê a minha coluna no Antagonista, todo final de tarde um tema diferente. Se quiser ver no aplicativo ou no site, é só entrar em Colunistas, procura o meu nome, tem todas as colunas lá para você compartilhar sem paywall, para vocês poderem ler à vontade. Combinado? Vai lá que eu tenho certeza de que você vai gostar. Fato do dia: governo aprova a taxa das blusinhas da Shein. Gente, isso tá uma novela, já vai fazer um ano e meio, né? Desde que entrou o governo, tem essa história toda. Vamos entender direito o que é que aconteceu, o que é o imposto, como é que fica? Vem comigo. Fato do dia: governo aprova a taxa das blusinhas da Shein. A votação foi feita ontem à noite. E é muito interessante porque foi o que eles chamam de jabuti. Jabuti é por causa daquele dito popular que jabuti não sobe em árvore sozinho, tem que ser alguém que colocou ali. Então, quando você tem um projeto de uma outra coisa, completamente diferente, e se enfia algo no meio. Nesse caso, era um projeto ambiental chamado Mover. E enfiaram essa taxa lá no meio. Essa taxa ficou sendo discutida, passando para a opinião pública. Nós vamos ver toda a história aqui, mas num determinado momento se disse que ela ia ser de 90 e tantos por cento. A taxa votada no final, que o governo foi lá e negociou, ficou em 20%. Vamos ouvir o relator Átila Lira, do PP do Piauí. Vislumbramos a possibilidade de tratar nesse projeto de lei das importações abaixo de $50, com isenção de impostos que tem preocupado a indústria nacional e o varejo e tem colocado em risco empregos e diversos empreendimentos no país. Propomos revogar a possibilidade de importações via remessa postal que hoje estão isentas para não gerar desequilíbrios com os produtos fabricados no Brasil, que pagam todos os impostos e sofrem com a concorrência desleal de produtos isentos do exterior. Nesse contexto, apresentamos igualmente uma tabela progressiva instituindo a alíquota de 20% para importações até $50, além de manter a alíquota de 60%, como já é feito hoje, para as importações acima de $50,01. É difícil achar quem queira dar a cara a tapa e falar para o seu próprio eleitor: fui eu que aprovei isso daí. Tem até uns que defendem, mas a galera estava evitando. O Arthur Lira queria levar a gente para falar a favor que não fosse o relator, porque existe essa discussão na Câmara. Um fala a favor, um fala contra. E para achar quem falasse a favor? Para discutir a favor, deputado Lindenberg Farias. Para discutir a favor, deputada Célia Chacriabá. Já pedi. Para discutir a favor, deputada Alice Portugal. Por favor. Para discutir a favor, deputada Jandira Fegali. Dá de licença. Aí, na hora de votar, um outro truque de plenário, que esse até o Arthur Lira falou: não fala isso no microfone. O Partido Novo pediu votação nominal, ou seja, a gente veria o nomezinho de quem votou de qual jeito. E eles quiseram votação simbólica, para você não saber direito quem que votou o quê, não ter aquelas listas para o povo ir atrás. Tem acordo, presidente. Por que é que não vota simbólico? Acordo, presidente. O novo não tem votos para pedir nominal, presidente. Só o novo não tem número para pedir nominal. Deputado Zé Guimarães, o que o senhor está dizendo? Presidente, não se diz no microfone. A expectativa que havia sobre o governo Lula era de taxação de outras coisas, tipo as grandes fortunas. Aqui tem até um tweet da Luciana Genro durante a campanha, dizendo que vamos precisar seguir firme na luta para avançar em direitos e na taxação das grandes fortunas. Recentemente,
O presidente Lula fez até uma postagem sobre isso. Se os 3 mil bilionários do planeta pagassem 2% de impostos sobre o rendimento das suas fortunas, poderíamos gerar recursos suficientes para alimentar as 340 milhões de pessoas que passam fome, isso e aquilo. Essa questão das grandes fortunas é meio que um imaginário de esquerda que ronda Lula. Porque conforme a gente vê num vídeo da última campanha do Ciro Gomes, o Lula já falou que é contra a taxação das grandes fortunas aqui no Brasil. Claro que envelhecer não é nenhum problema. Terrível mesmo é o envelhecimento das ideias. Pior ainda, quando nos agarramos a ideias falsas para trair compromissos. O problema não é taxar as grandes fortunas, porque você pode taxar as grandes fortunas e elas voarem para outro país. Isso que Lula diz aqui é uma mentira dupla. Primeiro, porque a maioria dos países taxa os grandes patrimônios. Segundo, porque o PT sempre defendeu essa taxação e nunca teve coragem de implantá-la em seus governos. Fazer os super ricos pagar impostos não só é possível, como absolutamente necessário. É uma forma de acabar com a pouca vergonha de pobre pagar mais imposto do que rico. A tributação sobre os grandes patrimônios pode e deve ser implantada. Vou dizer algumas razões. No Brasil, 1% dos mais ricos tem a posse de 50% da riqueza nacional. Apenas 5 pessoas, os dedos de uma mão, são donas de uma fortuna igual a tudo que os 100 milhões de brasileiros mais pobres e de classe média possuem. Trata-se da pior concentração de renda entre todas as economias mais importantes do mundo. Repito, a pior concentração do mundo. Uma alíquota moderada de 0,5% a 1,5% ao ano, casada com uma fiscalização moderna do sistema financeiro, não vai provocar a fuga de capitais e pode arrecadar o necessário para implantarmos um programa de renda mínima, como eu defendo. Pergunto, para onde e como iriam fugir os ricos, já que todos os países com condições iguais ou melhores do que do Brasil taxam as grandes fortunas? Para a Estônia? Porque é o único país, por exemplo, além do Brasil, que não cobra imposto de renda sobre lucros e dividendos. Bom, não é contra a taxação das brusinhas. Vamos lá ver como é que isso foi se desenrolando. A gente teve esse conhecido site Choquei, num determinado momento, dizendo que o governo Lula anuncia o fim da isenção de importação de encomendas até $50. E essa talvez tenha sido a primeira vez em que a primeira-dama, dona Janja, veio a público falar de coisas de governo. E ela disse, choquei, a taxação é para as empresas e não para o consumidor. Ela fez outras intervenções, amigo, que é o cara da Choquei, é o amigo. Total errada essa matéria. Estou aqui no avião com o ministro Haddad, que me explicou direitinho essa história da taxação. Se trata de combater a sonegação das empresas e não taxar as pessoas de compra. E aí ela tomou uma nota da comunidade de que isso é falso, as empresas já pagam esses impostos e que o projeto era, sim, o que foi votado. Aí Choquei, foi lá, colocou a correção. A gente teve também o influencer Felipe Neto. Se você viu que o governo vai tributar Shopee, Shein, AliExpress, saiba. Estão mentindo para você de propósito. Toda compra feita já é tributada. Empresas estão cometendo fraudes. E aí, tomou também nota da comunidade, conteúdo enganoso. Naquela época que você começou a falar disso, o ministro Fernando Haddad dizia que ele nem sabia o que era Shein. O que muda na prática para a dona de casa que compra a blusinha na Shein? Eu não conheço, vocês falam da Shein como se eu conhecesse, eu não conheço a Shein. Eu conheço o Taobao e Alibaba. O que eu sei é o seguinte, eu compro o único portal que eu conheço da Amazon, que eu compro todo dia, né? Um livro pelo menos. Mas o que eu digo é o seguinte, quando você faz as coisas às claras, não tem problema. Se uma sobe o preço, a outra baixa, entendeu? Você vai ter concorrência em condições de igualdade. As líderes do mercado são chinesas, são gigantes chinesas. AliExpress, Shein, Mas nós já fomos procurados
nós já fomos procurados por uma grande dessas, dizendo, quero me regularizar, não quero parecer à opinião pública brasileira, ao governo brasileiro, que eu estou aqui me valendo de uma... Né? Que eu estou me valendo de um artifício para ampliar minha participação de mercado. Uma empresa séria não faz isso. Em março do ano passado, tem um ponto no qual você tem de prestar atenção. O presidente Lula teve um encontro com a Frente Nacional do Empreendedorismo. Tá? Do empreendedorismo. Esse pessoal quis advogar pela taxação, pelo que se conseguiu agora. E o presidente Lula veio a público criticar que as pessoas pudessem comprar produtos chineses sem pagar impostos. Nós estamos ficando um país, está crescendo o setor de serviço e está crescendo a importação de produtos que não pagam nenhum imposto nesse país. Ou seja, como é que a gente vai poder ficar vivendo assim? Eu quero uma relação extraordinária com os chineses, a melhor possível. Mas nós não podemos aceitar, sabe, que as pessoas fiquem vendendo para cá coisas sem pagar imposto de renda, sabe? É preciso que a gente tenha uma seriedade nisso. E aí vai para todo mundo. Bom, isso tudo deu um barulho danado. Logo depois, a Choquei já veio nos informar que o governo Lula anunciou que não vai mais taxar nada. Fernando Haddad desistiu. Em novembro do ano passado, o vice-presidente Geraldo Alckmin anunciou que ia taxar sim. Pretendemos periodicamente estar ouvindo o setor de comércio e serviços. Comércio eletrônico, foi feito o trabalho nas plataformas digitais para formalização dos importados. Já começou a tributação de ICMS e o próximo passo é imposto de importação, mesmo para os com menos de $50. E aí virou um embate de versões. Arthur Lira, a favor da taxação, se encontrou com o presidente Lula logo antes da votação. Inclusive, existe a discussão de que o Lula pode vetar esse projeto. Então, é normal haver essas conversas entre presidentes de poderes. Ele disse, dias antes, que as compras da Shopee eram só de gente rica. O governo e um partido de oposição estão querendo discutir o texto dos $50, não é? O relator ficou de procurar uma solução alternativa, mas há uma mobilização grande aí do setor de varejo do Brasil, de todos os setores, com confederações, sindicatos, falando da importância e do que está acontecendo. Os problemas são sérios. Você não pode usar de razões rasas para justificar. Nós tivemos acesso aí a uma pesquisa da FSB de um instituto que demonstra que quase 60% dos consumidores dessas empresas são A e B, classe A e B. Então, essa questão de dizer que é o menos favorecido, que vai perder o poder de compra, você tem que colocar um pouco na balança. Manutenção dos empregos, a indústria nacional, a concorrência com as empresas nacionais que não estão pedindo isenção, estão pedindo pé de igualdade. Vamos lembrar que para as classes A e B, quando viajam ao exterior, continua valendo a isenção de impostos de até $1.000 nas compras feitas. O Lula já deu uma versão diferente de quem era o público da Shopee. É mulher que compra bugiganga. Que é isso que a gente faz, né? A tendência é vetar, mas a tendência também pode ser negociar. O senhor aceitaria uma outra taxa mais reduzida do que a taxa atual? Eu não sei, que cada um tem uma visão a respeito do assunto. Veja, quem é que compra essas coisas? São mulheres, a maioria,
jovens e tem muita bugiganga. Eu nem sei se essas bugigangas competem com as coisas brasileiras, nem sei. Mas nós temos dois tipos de gente que não paga imposto. Você tem as pessoas que viajam, que tem isenção de $500 no free shop, que tem mais isenção de $1.000, sabe, que não paga, que são gente de classe média, que tem uns 24 milhões de pessoas que podem viajar mais que uma vez por mês no exterior. E como é que você vai proibir as pessoas pobres, meninas e moças que querem comprar uma bugiganga, um negócio de cabelo, um negócio... Eu, quando discuti, eu falei, pô, tua mulher compra, minha mulher compra, tua filha compra, a filha... E todo mundo compra. Chegou o presidente lá, presidente. A filha do Lira compra. Todo mundo compra. Então o que nós precisamos é tentar ver um jeito de não tentar ajudar um prejudicando o outro, mas tentar fazer uma coisa uniforme. Obrigado. Estamos dispostos a conversar e encontrar uma saída. Dia desses, o ministro Fernando Haddad saiu falando que esse imposto só não veio antes porque o Bolsonaro não quis. Infelizmente, de 5, 6 anos para cá, essas empresas usaram um expediente, como o senhor colocou, ilegal, para passar como remessa, pessoa a pessoa, o que era uma venda comercial. Tá? Falando português claro. Só que havia determinação política que durou 5 anos que nada fosse feito. Eu digo que é política porque se você falar com qualquer auditor da Receita Federal, eles vão dizer, nós avisamos. E na reunião, logo antes da votação, o Arthur Lira saiu com a seguinte versão sobre essa taxa, né, das blusinhas. Tem empresário quebrando porque não consegue competir. As versões levam a que seria uma medida impopular para tentar corrigir o que a gente chama de não de cobrança de impostos, mas de regulamentação de setores que estão sofrendo por muitas vezes práticas desleais de comércios e de situações que influenciam no todo. Nós não queremos absolutamente prejudicar ninguém. Agora, quando a gente fala ninguém, é também prezar pelo emprego de todo mundo. Né? Tem determinados setores, regiões que estão desempregando porque não aguentam uma concorrência que aparentemente não é saudável. Eu estive com o presidente Lula tratando desse assunto hoje. O presidente Lula deve estar, nesse momento, conversando com os seus ministros da Economia, o pessoal da Fazenda, da Casa Civil, para ter um posicionamento, para ver se a gente pode chegar num meio termo de gradação. Então, é um tema que nos preocupa, é um tema que preocupa diversos setores. As centrais sindicais estão a favor, as confederações nacionais da indústria, do comércio, da agricultura e de todos os outros setores também estão a favor. Os setores estão mobilizados. Os parlamentares hoje eles têm uma ideia do que reflete uma coisa e uma reflete outra. E no ponto de vista do Congresso, que tem a função de legislar quando os problemas aparecem, todos os excessos devem ser minimizados. Já tinha uma mudança anterior. Já começaram a tributar essas encomendas num programa chamado Remessa Conforme. O ministro Fernando Haddad falou que isso aí, acabou com contrabando, ilegalidade, que foi uma maravilha. Ele falou isso em fevereiro agora. Aquilo está no Supremo Tribunal Federal, tem uma ação direta de inconstitucionalidade que está sendo avaliada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e tem também uma movimentação no Congresso Nacional em relação a isso. Então nós vamos discutir Executivo, Legislativo e Judiciário qual é a melhor solução para isso. Mas o remessa conforme está operando bem, as remessas caíram muito, a questão do contrabando, que envolvia até remessa de droga para o Brasil, isso acabou. Nós estamos hoje com uma disciplina bastante importante da Receita Federal, está dentro do padrão legal, e então foi afastado o que era o mal maior, né? Que era o crime tomar conta das remessas postais. O que é remessa conforme e não sei o quê? E aí você deve estar pensando, gente, mas eu já tive encomenda
que ficou presa em Curitiba, eu tive que ir lá pagar imposto. Ocorre que esse imposto era o estadual. Esse existe e pode existir, aumentar, ser criado em estado que não tinha, ok? O que veio agora foi um novo para encomendas de até $50, que não tinham tributo federal. E aí esse tributo passou a ser cobrado num sistema chamado remessa conforme. O que muda do remessa conforme para esse lance que foi votado agora? Eu vou trazer aqui um especialista, a Maria Carolina Gontijo, a Duquesa de Tax, de lá do Twitter, e ela vai explicar para vocês. Só atento que a alíquota que ela fala 92% não vale mais, não vai ter um infarto aí. Depois eu explico qual é a alíquota que ficou correta. Você gosta de comprar na Shein, na Shopee, AliExpress? Então acho bom você ficar até o final desse vídeo. Importados de sites como Shein e Shopee vão pagar imposto? Não é possível essa notícia de novo? Agora é um pouquinho diferente. Antes, vamos recapitular como é que funcionou esse rolê até agora? Antes de agosto de 2023, o negócio era meio aleatório. A gente comprava, rezava pra encomenda não ficar parada eternamente em Curitiba, invariavelmente ela ficava, rezava pra não receber o boletinho da Receita Federal. Esse sistema era feito de uma maneira completamente aleatória. Por quê? Porque não tinha fiscal pra vigiar toda a encomenda que a gente comprava. A gente comprava muito, né? Vamos combinar. E aí que rolava aquele sentimento meio cassino. Ai, será que eu caí? Será que eu fui taxado? E aí quando a gente caía era aquele sofrimento que era 100% de imposto. Ai, meu estado nunca cobrou ICMS. Nossa, que alegria, que bonitinho. Eu tô feliz por você. Porque eu moro num estado que a galera esfola o contribuinte desde o século XVIII. Então aqui eles cobravam 25% de ICMS. O seu estado não cobrava porque ele não queria. Poder, ele poderia. Porque nunca existiu isenção de ICMS para importação quando você tá comprando alguma coisa. Não existia, gente. Tá, mas esse negócio aí meio aleatório não tava funcionando pro governo. Então o governo teve uma ideia. Foi aí que passou a valer, a partir de agosto do ano passado, o programa Remessa Conforme. O programa Remessa Conforme basicamente passa a responsabilidade do recolhimento desse imposto para varejista, o que é bem mais eficiente para o governo arrecadar. Então, a gente deixou de ser responsável por pagar esse imposto e a varejista passou a recolher direto para o governo. Para incentivar a galera a adotar o Remessa Conforme, ele isentou as compras abaixo de $50 do imposto de importação e deixou só o ICMS. Deixou o ICMS. Desde então, quando a gente faz compras de empresas que estão no Remessa Conforme, a gente paga 20,5% de ICMS. É 17, mas vira 20,5%, confia em mim. Então, desde agosto, a gente paga 20,5% de ICMS. Comprou uma blusinha? A Shein já colocou ali dentro, 20,5%, você nem viu. Aí você fica achando que não foi tributar. Ai, não fui taxar. Foi sim, você que não viu. Que ela já embutiu no preço, entendeu? E aí ela já paga pro governo. Você nem ficou sabendo, olha que coisa. Nem doeu aí, você pagou e nem viu. Pois aparentemente os deputados estão achando pouco a gente pagar 20,5% nas compras abaixo de $50. E aí eles querem que a gente pague 92,8% de tributação nas importações. É isso que vai acontecer se esse projeto aqui for aprovado. As nossas compras vão ficar aí 70% mais caras, 72% mais caras, 72% mais caras. Qual que é o argumento? O argumento é a proteção da indústria nacional. Sim, a ideia não é melhorar o ambiente de negócios para quem está aqui dentro. A ideia é piorar o ambiente de negócios para quem quer entrar e aí a gente não conseguir comprar. Se protecionismo desse certo, a gente tinha virado uma potência econômica nos anos 80. Não viramos. Inclusive, eu acho que todo esse rancor meu é porque eu não tive um Corvette da Barbie, porque era muito caro. Se eu tivesse tido um Corvette da Barbie lá no final dos anos 80, talvez eu fosse menos rancorosa com esse negócio de imposto de importação. Era lindo o Corvette da Barbie rosa, eu queria muito. Barbie mesmo, eu tinha uma ou outra. Era uma tristeza. Era caro, vocês que não sabem. Então é isso, pessoal. Se isso aqui for aprovado, inviabilizou a importação pessoa física. Parabéns. Lembrem de quem votar a favor. O primeiro relatório que veio do Átila Lira era disso mesmo. Ele queria criar um imposto federal de 92,8% sobre essas compras. E aí, no mercado, já essas empresas informaram que seria a maior taxação do mundo. Enfim, 92 é dobrar o preço e ainda tem mais o ICMS que adiciona. No fim, houve uma negociação, uma queda de braço, ficou se falando em 20%, 25%, ficou em 20%. Mas tem uma continha aí, tá? Para fazer de 20% mais 25% de ICMS, dá uns 50,6% no total, se a alíquota for de 25%. Na alíquota de 20%, dá 44,6% de imposto. E vejam que isso foi aprovado
Olha aqui, cronometrando, menos de 15 segundos. Em votação, o substitutivo oferecido pelo relator da Comissão Especial ao projeto de lei 914 de 24, ressalvados os destaques. Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Não, presidente. Estão prejudicadas a proposição inicial e as emendas ressalvadas os destaques. E agora? Agora vai para a sanção. O presidente Lula pode ou não vetar esse projeto. Ainda não sabemos o que vai acontecer, mas o governo foi favorável a ele e também foi favorável essa tal da Frente Parlamentar do Empreendedorismo. Então, assim, é um projeto muito impopular entre o povo, que tem muitos defensores, na verdade, senão ele não teria sido aprovado. A gente viu que foi uma noite de grandes derrotas para o governo, fake news, saidinha, mas aí, embora tenha cedido na alíquota e ficado em 20%, foi uma vitória do governo. O que é que você acha disso tudo? Calma, que antes de você achar, eu quero ir lá para as narrativas. Pobre de direita é a coisa mais ridícula que tem. Eles caem nessa conversa neoliberal, nazifascista, bolsonarista, de que o Lula quer taxar tudo, quer que você volte àquela época em que não podia comprar nada do exterior, quando não é verdade. Se você viaja ao exterior, você pode comprar produtos e trazer sem pagar imposto de até $1.000. Por que que eles não fazem isso? Não, eles querem ficar lá comprando essas cafonalhas de bugiganga em site chinês para ter uma competição desleal com a indústria nacional, e quem sai perdendo é esse mesmo pobre que não consegue enxergar. Esse dinheiro está indo para o trabalhador, para o Bolsa Família, para a saúde no Brasil, para a reconstrução do Rio Grande do Sul, e está fazendo crescer a indústria nacional, já que, se foi feita a venda, tem de pagar imposto. Isso, quem é bolsonarista jamais vai entender. Justiça social. Deve ser difícil para a esquerdalha defender esse desgoverno, né? Porque eles estavam mirando o quê? Em vamos taxar as grandes fortunas, vamos taxar os bilionários e levaram para casa o quê? Vamos taxar as brusinhas da Shein de até $50, vamos taxar o YouTube, vamos taxar os influencers, vamos taxar o Uber. E isso para quê? Para dona Janja poder viajar e comprar na Hermès sem pagar o imposto de importação, para dar aumento para o judiciário, para o Lula fazer turismo pelo mundo falando bobagem, fazendo a gente passar vergonha. É isso que está acontecendo e nós avisamos, nós cansamos de avisar. Ah, mas o Bolsonaro xinga a imprensa. Ah, mas o Bolsonaro não tem educação. Foram ficar em cima do muro. A culpa é dos isentões. Faz o L agora. E qual é a minha opinião? A minha opinião é que essa história da taxação das compras de menos de $50, ela escancara o que é o capitalismo de compadrio no Brasil. Enquanto as pessoas se enganam, achando que existe um embate entre ideologias políticas, na verdade o que tem é sempre um arreglo com o poder econômico, e isso em todas as cores ideológicas. O que é essa questão da taxação? É discutir exatamente o que a gente não devia estar discutindo agora. Qual é a discussão que a gente deveria ter nesse momento? Primeiro, como fazer a indústria nacional melhorar, expandir e ser mais produtiva? E depois, como ter um sistema tributário, eu não vou dizer nem que seja bom, mas que não seja esse caos que é o nosso, que seja inteligível, que as pessoas consigam saber
O que se prevê pagar de imposto em cada atividade, o que é vantagem, o que é desvantagem. A gente não consegue saber quase nada sobre o sistema tributário, porque é regra que se sobrepõe à regra e que vai mudando, e que isso, que aquilo, e particularidades. A gente vai lá e cria mais uma particularidade, que é essa história dos produtos que vêm importados da plataforma. A desculpa dada é o quê? Para proteger a indústria nacional. A indústria nacional vai produzir aquilo que as pessoas estão importando? Não. Não. O que vai acontecer é que alguns grandes conglomerados de varejo, que vão ter uma situação de imposto, de importação diferente, vão eles trazer o produto e, em vez do consumidor brasileiro comprar direto do exterior, ele vai comprar na mão do atravessador. Isso vai desenvolver a nossa indústria de que maneira? De que maneira? E o que a gente tinha de estar discutindo agora é como ter um sistema tributário mais razoável para que, entre outras coisas, impulsione a indústria nacional a se desenvolver. Todo país do mundo que teve, vamos dizer, um salto de qualidade de vida para as pessoas, fez um movimento diferente do que o Brasil está fazendo. O que a gente mais faz no Brasil é produzir coisa com muita qualidade, principalmente alimento, minérios, mas tudo matéria-prima. Manda para o exterior, faz a manufatura lá, eles ganham mais que a gente em cima do nosso e ainda manda de volta. E a gente compra o deles. E é muito triste porque a gente aprendeu isso na escola e ainda persiste sendo a mesma lógica. A gente está falando aqui de imposto. Imposto é número. E, no entanto, a gente tem uma batalha moral, emocional e polarizada, em que se fala de alguém que é avaro e por isso não quer que o pobre tenha algo, e o outro que é um governo que parece um gafanhoto e está tomando tudo. São sensações legítimas, mas este debate político não ajuda o Brasil a chegar em lugar nenhum. O Brasil é um país que arrecada muito e devolve muito pouco. E a gente discute muito pouco essas questões, o impacto que é na vida das famílias, quem tem um pouquinho de folga de dinheiro já comprometer com a educação dos filhos, com pagar uma escola particular e com pagar qualquer plano de saúde que seja. Que diferença faria caso isso fosse uma poupança no Brasil? A gente arrecada demais e vê o deboche do luxo das castas do funcionalismo. Por um lado, você vê funcionalismo, polícia, professor, enfermeira, pedindo ali aumento. Você olha o salário da pessoa, você fala, meu Deus, tomara que aguente continuar nessa carreira. Enquanto isso, gente esbanjando, recebendo acima do teto, escondendo agora, que agora virou moda, esconde para onde viaja, para a gente não ver o quanto gastou. Esse processo de distração com discussões tipo essa taxação das brusinhas, e aí vem fazer esse falso moralismo de esbanja em quinquilharia, mas não quero Bolsa Família, não sei o quê. Isso é um processo de distração que tem um teto. Ele tem um limite. Porque o quanto se toma da sociedade para não devolver em serviços e para dar privilégios a uma camada privilegiada do funcionalismo, da estrutura do Estado, o quanto se faz isso tem um teto. Qual será o nosso teto? Ah, o Brasil não tem teto, o Brasil já teve esse teto. Lembra da derrama na Inconfidência Mineira? Lá, o teto era 20%. O teto de agora qual é? Se eu fosse do mundo da política, eu não ia querer pagar para ver. Dá mais trabalho, mas é mais seguro arrumar essa casa. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado,
que deixem a sua opinião aqui embaixo, deixe o seu like, porque quanto mais você interage com o vídeo, mais visualização ele tem. E eu sei que vocês estão me ajudando a aumentar essa família Narrativas Antagonista, trazer cada vez mais gente para cá. Enfim, muito obrigada pela sua companhia. Feriadão chegando. Na quarta-feira já sextou. Eu tô aqui de volta na próxima segunda junto com vocês. Ai, mas e no feriado, no fim de semana? Vai maratonando Narrativas Antagonista, porque a gente traz aqui os fatos de um jeito que eles não se esgotam no próprio dia. Você pode ver depois, você pode juntar vários para maratonar, da maneira que você quiser. E também não se esqueça de deixar aqui embaixo a sugestão do que você quer ver. Que assunto você quer ver por aqui? Me conta. Grande beijo, um ótimo feriado e até a próxima segunda.